Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar, tá, sobre a associação do crime organizado com Inteligência Podcast, tá, ok? Esse canal Inteligência Podcast, tá, e também o De Noite, Danilo Gentili, tá, eu já falei, tá, que são facções, tá, da alta sociedade do crime organizado, você consegue entender? Ok? O que eu quero falar para você é o seguinte: existem grupos mais altos e o SBT faz parte da casta dos grupos que estão embaixo. E esse grupo Inteligência Podcast e o SBT, eles como estão na casta da direita e da esquerda, que está abaixo de uma alta sociedade, eles puxam o saco de quem está por cima, eles recebem interesses a serem feitos pela parte de cima, tá? E automaticamente eles fingem que são oposição do que está do lado deles e de alguma coisa por cima, consegue entender? E eles fingem que são justiceiros contra a parte de baixo, você consegue entender? Ou seja, quando você for lá no canal do De Noite, você vai ver aquele delegado do BOP, tá? Eu quero que você frise bem, tá? Essa entrevista, tá? Da questão do delegado do BOP, tá? Porque aquilo ali representa uma disputa entre a direita e a esquerda. E o tal do delegado do BOP está todo colocado do lado da direita e representando os interesses da direita. Significa que eles só vão denunciar, tá, e atacar qualquer coisa que funciona da alta sociedade para a esquerda, você consegue entender? Quando aquele sujeito Danilo Gentili falou que o tal do golpe do Pix é o mais perigoso, ele fez questão de enfatizar que esse era o mais perigoso golpe, tá, envolvendo tablet, internet, essas coisas, esse seria o mais perigoso. É um mentiroso mesmo, um mentiroso, um cínico e desgraçado, tá? Tem coisa muito pior funcionando. A questão é que esse tipo de golpes está na mão de pessoas, tá, que não são financiadas. Você consegue entender o que eu estou falando? São criminosos que eles sabem como mexer nesses aparelhos, tá? Eles sabem como mexer nesses aparelhos e sabem os pontos fracos desses aplicativos aí. E isso foi criado para isso daí mesmo, para que esses aplicativos sejam vulneráveis a fraudes, tá? Por grupos financiados e também por grupos não financiados, que eu já falei para você que a espionagem não é um esquema criminoso somente dos financiados, potencialmente os financiados, mas quando um indivíduo qualquer, um contraventor qualquer, ele se infiltra e entra e ele descobre as falhas disso daí, e ele descobre os mesmos caminhos, ou ele recebe informações desses grupos financiados aí, aumenta a rede de crime, você consegue entender? Eu já falei para você que se um aparelho Microsoft é espionado por um bandido ou atacado, que não existe aparelho hackeado, já falei para você, só existe aparelho espionado, tá? Se um aparelho desses ele é atacado de alguma forma por bandido, não tem outro culpado senão a Microsoft, você consegue entender? A empresa que fabricou esse aparelho. Eu não acabei de mostrar para você aqui que o SBT ele cumpre ordens que estão por cima, consegue entender? E que tem um grupo por cima que manda neles, mesmo eles sendo oposição de alguma coisa por cima, eles têm que fazer a vontade disso daí, e eles fazem mesmo, ok? São criminosos, tá? Eles estão enganando você. Os verdadeiros crimes que estão comendo solto é contra você civil, tá? Que está sendo roubado 24 horas. Eles estão manuseando a vida de vocês conforme a vontade deles, tá? E eles estão movendo vocês como peças e colocando vocês lá atrás e jogando determinados impostores à frente, para estar à frente e roubando o que é seu 24 horas. Eles estão dando preeminência a criminosos, tá? Que estão sendo lavados por ele, tanto lavados quanto colocados, quanto de bundas limpadas, de todos os tipos de criminosos. Posts de denúncias.blogspot.com e o resumo do caso Monique Moraes.blogspot.com. Eles estão manipulando cada pessoa para jogar as pessoas como peças para o final da fila, tá? E jogando vários impostores para trabalharem para eles, roubando vocês e passando a perna em vocês, ok? Vou falar de algumas coisas aqui que você pode testar isso daí. Ó, preste atenção. Você já viu que o Inteligência Podcast, isso daí mesmo, conseguiu tirar esse cara do governo aqui, não foi? Ó, o tal do Sérgio Moro, eles já botaram esse cara pra fora. Eles já deram chega pra lá nesse cara aí, já tiraram ele das eleições. Ué, se ele vai ser um mau líder, então por que ele não pode disputar as eleições? Não vai disputar, ok? Eles simplesmente não querem, ok? Não estou falando bem dele não, tá? Eu já falei pra você que você às vezes você pensa que o cara é certinho, o cara é direito, o cara é correto, mas ele é politicamente correto, ele caminha junto com tudo isso daí, tá?
ok? Esses indivíduos têm a mente, tá? Eles têm a mente toda doutrinada por doutrinas do crime organizado, tá? Ok? Doutrina do crime organizado para a direita e para a esquerda, tá? Mas eles tiraram esse cara aí. E aí eles, ao mesmo tempo, eles estão fazendo média com um cara que era o cara que é do lado dele, que tá vendo, ó? Por quê? Porque eles tiraram esse aí também. Aí você acessa aqui o podcast Inteligência, poxa, que legal, né? Você que provavelmente é muito burro, né? Você acessa aqui o Inteligência Podcast, que está sempre fazendo um discurso de esquerda. Eu já expliquei, o objetivo deles é, eles são de direita, mas eles fazem um discurso de esquerda, tá? Consegue entender? Por quê? Porque eles representam a direita americana, tá? Consegue entender? A direita americana é toda esquerdista. Então eles chegam, levam esse cara aí que pronto, eles já tiraram esse cara aí da disputa das eleições lá no governo de São Paulo. Eles tiraram esse cara aí e eles tiraram esse aqui também, pronto. Então eles estão levando esse cara, pô, fala aí o que está acontecendo aí. Aí ele vai falar a favor da guerra da Ucrânia, não é? Para ele fazer novamente o jogo, tá? Ó, é como se você chegasse para uma pessoa e falasse assim, ó, vou dar um pé na sua bunda. Ou você vai dar um pé na minha, sim, vou dar um pé na sua bunda. Aí vai dar um pé na, pronto. Agora você vai falar bem de mim. Você vai sentar aqui na cadeira e vai falar bem de mim, que dei um pé no meio do seu cu. Por quê? Porque ele vai ficar aqui falando a favor da Ucrânia, dos Estados Unidos, tá? Do controle do crime organizado. Ele vai falar, ok, do crime organizado satânico. A última coisa que eu quero falar aqui para você é sobre fraudes, tá? Ó. Comi pão com ovo no hotel 7 estrelas em Dubai. Viagem de luxo em Dubai sem perder a humildade. O que significa isso daí? Estranho, né? O cara comia pão com ovo num hotel 5 estrelas em Dubai. O que significa isso daí? Significa as fraudes que eles estão fazendo com você. São 20 anos mostrando para você. Por exemplo, eles estão vendo que você está vivendo uma vida completamente humilde, ou seja, humilde entre aspas. Você não é um milionário. Sim, Jorge, não somos, sim, você não é um milionário. Mas eles estão fazendo fraude de que você é um milionário. Mas por quê? Porque eles estão fazendo fraudes de empréstimos falsos contra você. Eles estão colocando bandidos para fazerem várias fraudes e jogarem com fraudes em cima de você. Eles estão roubando dos outros e fingindo que foi você. Eles estão fazendo diversas fraudes com seu computador. Estão fazendo várias tramas de incriminação contra você. Está funcionando direto aí. Consegue entender? E aí eles estão, o cara diz assim, eu sou pobre, cara, eu sou pobre, mas eu morava em Dubai. Isso daí é você, provavelmente está sendo vítima de uma fraude como essa que eu estou mostrando aqui para você. Ok? Por quê? Porque, agora eu vou falar aqui de maneira pessoal para você entender. Por que você está tocando nesse assunto? Sim, porque eu sou vítima há 20 anos disso daí. Porque quando você chega na sua cozinha para você fritar um ovo, a sua geladeira está espionando você. Quem é que está espionando você? Eu estou aqui na página do Inteligência Podcast aqui. Então quando você frita um ovo na sua cozinha, você está sendo espionado. Você está sendo espionado. E aí o que as informações estão entrando dentro dessa geladeira e a rede de crime organizado está vendo, ou seja, existe umas facções ali no submundo da espionagem que estão vendo que você está fritando. Como é que esse indivíduo... Peraí, estão dizendo que esse indivíduo é milionário, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele está roubando, como que o indivíduo está fritando ovo? Aí o cara chega aqui e fala aqui, ó, comi pão com ovo no hotel 7 estrelas em Dubai. Estou te mostrando, tá? São fraudadores, são criminosos de alta periculosidade, tá? Ok? Isso daí é a associação dos vizinhos do crime organizado. Aí eu vou falar a última para você aqui, ó. Abriu aqui o Edge aqui no meu aparelho aqui, ó. Não falei que o navegador Edge abre no seu aparelho contra a sua vontade? Ó, instala o CCleaner, tá? No seu aparelho. É o teste para você saber se você está sendo espionado, tá? Ok? Preste atenção. Não quer dizer que você não está sendo espionado. Tá? Não existe você... Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o Edge abriu aqui agora aqui no meu aparelho. É a Microsoft, tá? Cartel de fraudes, tá? Aqui, ó. Eu já falei para você que os navegadores, tá? Os navegadores Google e Microsoft, tá? Eles são todos revirados, tá? Por bandidos, tá? Ok? Os navegadores Google. Eu vou deslogar aqui a internet, tá? Rapidinho. Eu quero ter um vídeo que eu estou postando somente no Instagram, tá? Então, eu quero falar para você que os navegadores Edge e Google são revirados por bandidos. E para você fazer um teste, é só você fazer o seguinte, ó, você vai
Quer ver? Você quer saber a respeito de bandidos mexendo no seu aparelho? Você está sendo espionado? Eu já falei. Está sentindo prática de magia negra? Você já sabe que está sendo espionado, tá? Poxa, eu não estou sentindo ainda. Então você pode fazer os seguintes testes para você saber. Ó. Você vai instalar o CCleaner. Quando você pedir para fazer a limpeza e ele... Aqui, pronto, já marquei aqui, ó. Já marquei aqui para eu tirar o Edge do aparelho. Mas o Google também, tá? Quando você instalar o CCleaner e você fizer uma limpeza com o CCleaner e ele marcar mais de um tracks, ou seja, 2 ou mais, quase sempre vai ter muito mais, tá? Até 1000 e poucos trackers você vai conseguir tirar aqui no seu aparelho. Às vezes você até nem tira isso daí, tá? São fraudes que entram no seu aparelho, eles tiram, fazem somente 39 trackers to remove, ok? E alguns deles é da Microsoft, do Edge, tá? Ok? Então isso daí deu 30 e poucos trackers, tem bandido espionando e fazendo fraude com o seu aparelho. Coisa você vai aqui no gerenciador de tarefas, tá? Você veja como é que você abre aí o gerenciador de tarefas, que eu vou tentar te mostrar aqui agora mesmo para você ver. Esses indivíduos, tá, do Inteligência Podcast, tá, são fraudadores, tá? Ok? São criminosos, tá? Que estão roubando de vocês. Eles estão espionando vocês, como eu falei, eles estão mexendo no que é de vocês e destruindo tudo de vocês e roubando, tá? Ó, tá vendo aqui o navegador Google? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Não, agora eu não estou conseguindo. Talvez porque eu estou deslogado, mas eu não sei. Mas um dos testes que você vai fazer aqui é o seguinte, ó, quando aparecer a aba daqui, gerenciador de tarefa. Quando você vê aqui a aba Google Chrome ou então Edge, você conta quantas abas você tem aberta no seu aparelho. Se é uma ou duas, pronto. Você vai contar. Se aparecer mais do que a quantidade do que você está ali, é tudo abas ocultas que bandidos estão revirando no seu aparelho. Pode mostrar para todo mundo, tá? Só quem está mostrando para você sou eu, no mundo inteiro. Isso daí, o de noite nunca vai mostrar para você, tá? Isso daí a Rede Globo nunca vai mostrar para você, nem a Microsoft, tá? Pode mostrar para todo mundo, tá? Sentiu prática de magia negra no seu olho? Tem criminosos dessas quadrilhas aí espionando você, tá? E os vizinhos do crime organizado. Aí eu falei pra você que ia falar uma coisa, tá? Se você abrir aqui tiver mais do número de abas que você está acessando, são abas ocultas, tá? De bandidos revirando o seu aparelho e fazendo fraude, roubando, tá? E fazendo fraudes. Preste atenção para você entender. Eles não fazem essas fraudes roubando o que, Jorge? Roubando informações do seu aparelho e fazendo fraude de incriminação, tá? Ok? Você consegue entender? Não são fraudes como aquele palhaço do Danilo Gentili mostrou, do Pix, não são fraudes desse tipo, também, tá? Mas são fraudes para destruir você, assim, de ruindade mesmo, consegue entender? Eles estão fazendo fraude para te destruir, para te prejudicar, ok? Para te incriminar. São financiados para isso, são bandidos financiados, tá? Eles são financiados para fazerem fraudes, para prejudicar pessoas, tá? E são financiados para roubar informações que é conteúdo seu conteúdo, seu trabalho, roubar, tá? São financiados pelo Google, pela Microsoft, tá? Pelo SBT, pela Rede Globo, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Agora, eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu aqui ontem. Ontem, eu já falei várias vezes que isso já aconteceu aqui, muitas vezes. Eu vou falar de mais uma que aconteceu, foi esses dias aqui. Eu fiz aqui uns vídeos aqui do humor peidofilia. Quando eu fiz aqui os vídeos do humor peidofilia, eu coloquei aqui porque o bandido com o David estava dando sinal aqui. Eu postei os vídeos do humor peidofilia no Instagram, tá? E acesse o blog, tá? Humorpeidofilia com i, tá? .blogspot.com para você baixar todos os vídeos do humor peidofilia. Mas você paga 10 paus pra mim, tá? 10 na minha conta lá, na introdução, tá lá a conta, se deposita R$10 e você baixa todos os vídeos do humor peidofilia lá, tá todos os links lá para você baixar. Presta atenção. E o humor escrito também, tá? Você quer ler o humor peidofilia, R$10. Presta atenção para você entender. humorpeidofilia.blogspot.com, tá? Tá lá nesse blog aí. Presta atenção que eu vou falar aqui. Quando eu coloquei os vídeos do humor peidofilia aqui, o que aconteceu aqui? Eu desliguei o aparelho e saí.
E aí, mó tiroteio aqui. Um tiroteio muito grande mesmo, assim. Ficou cerca de uns 5 minutos a 10 minutos assim, tiroteio aqui. Pronto. Aí passou, ficou de escurecer um pouco mais. Quando escureceu um pouco mais, o Paraíba aqui, com olho de culhão, entrou aqui de novo na estofaria, rindo à toa. Entrou aqui, o Paraíba aqui, dos vizinhos do crime organizado, do Cu David aqui, do Cu David estofador aqui, rindo à toa, tava rindo à toa. Aí tá tudo bem, fico aqui até de noite aqui, rindo os dois à toa aqui, viu? É isso daí, tá? Ok? Ok? Então isso daí que está por trás, tá? De Inteligência Podcast, tá? SBT, Globo, tá? Ok? Microsoft, Google, tá? Então é isso daí, tá? Ok? Esses caras são impostores, tá? O último raciocínio é o que eu ainda vou falar num vídeo, tá? A respeito desses caras, para você entender que esses caras estão te roubando, tá? Preste atenção, eu já falei isso num vídeo também, que é o seguinte: se você está dando audiência para alguma coisa, preste atenção, se você está dando audiência para alguma coisa, você está apoiando alguma coisa, você está caminhando favorável com alguma coisa, que está te roubando, que está te trapaceando, ou seja, não tem uma coisa que eles mostram aqui que não seja uma tramóia para passar a perna em você. Por exemplo, esse cara aqui está falando de apostas, tá? Preste atenção. Ele está falando, apostei não sei quantos. E por que ele está falando? Por que será? Ele está falando de apostas, né? É o que tem a ver? Tem a ver com alguma coisa pessoal que correu aqui no meu aparelho, que apareceu aqui, tá? Por isso que eu estou mostrando para você, tá? Ok? Quando eu falei isso, soltaram vários peidos de fraude em cima de mim, assim, de magia negra em cima de mim. O que é isso daí? Ele fazia várias apostas, cara. Perdeu muito dinheiro fazendo aposta, viu? É isso. Continua dando audiência para eles, eu tô te falando, tá? Ok? Esses satânicos que praticam magia negra no seu olho e que fazem todas essas coisas, é a associação deles, tá? Ok? Presta atenção que eu vou falar aqui para você. Leia o dossiê parte 3, tá? Posts, o resumo do caso moniquemorais.blogspot.com. Lá na introdução do blog você vai pegar o link do script, tá? E vai colocar na barra de endereço. Você vai baixar os 9 arquivos primeiro que estão ali. Você vai baixar esses 9 arquivos. Ali está o dossiê parte 3. Leia o que está escrito ali. As ameaças que eles estavam fazendo com incriminação, com calúnia, com ameaça, tá tudo ali, tá? Ok? Preste atenção. Eles ameaçam você até de uma coisa que você nem fez. Por exemplo, eles dizem assim, essa pessoa fez isso aqui assim, na televisão, tá? Na televisão, no rádio, nos podcasts, nos vlogs. Eles ameaçam você de uma coisa que você não fez. Eles incriminam você de uma coisa e estão ali ameaçando. Essa pessoa fez isso. 24 horas, tá? São 10 anos denunciando isso pra você e 20 anos sendo vítima, tá? Ok? Preste atenção. Agora eu vou te falar aqui o seguinte, a última coisa. Faz sentido, cara, você está apoiando ou dando audiência a alguma coisa que você está vendo que tudo que esses caras fazem é uma tramóia, consegue entender? Tudo que eles fazem é uma tramóia para eles tentarem mostrar que eles estão mais à frente de você, que eles estão tentando tirar o seu lugar. Se você não entendeu, o que eles estão fazendo é o seguinte, ó, eu tenho sido vítima em potencial, então por isso eu estou mostrando o que eles estão fazendo com você que você não está percebendo. Quando você acessa um podcast aqui, o cara falando sobre aposta, vamos dar esse exemplo. O cara está falando sobre aposta. Isso daí é uma pessoa que estava acessando alguma coisa próximo disso daí, ou que talvez está envolvido com alguma coisa de aposta. E aí quando você vê os caras falando aqui, ó, eu ganhava não sei quantos de aposta. Ou então eu perdi não sei quanto de aposta. Aí você vai falar assim, estão praticando bastante magia negra de fraude no meu olho. Que estranho, isso tem a ver com aquilo que eu estou fazendo, ou que eu iria fazer, ou que apareceu aqui no meu aparelho. Que estranho. Eles estão fazendo o quê? Uma das situações, tá? Pronto, vou colocar uma situação. Aí, por exemplo, o cara chega e fala assim, eu perdi não sei quantos mil em aposta. Olha, eu tinha muito dinheiro de aposta, mas eu perdi tudo. Ou então, eu pensei que a aposta era uma coisa boa, mas é uma coisa muito ruim, cara. É muito ruim. Ou então imagine que você está para entrar, para fazer um jogo de aposta. E aposta é um troço muito bom, é muito fácil ganhar dinheiro. Muito fácil. Isso significa que eles estão induzindo você ao erro.
Já ouviu falar, inclusive, que a lei do estelionato é induzir pessoa ao erro? Já ouviu? É isso aí que eles estão fazendo 24 horas, tá? Os vizinhos do crime organizado, bandido de bairro, de morro, de ponto de música alta, tá? Ok? Bandido de bairro, de morro, de ponto de música alta. SBT, Globo, inteligência podcast, esquerda, direita. É isso aí que eles estão fazendo 24 horas, tá? Tudo que esses indivíduos fazem é uma tramóia, entendeu? Para tirar de você, para enganar você, para caluniar você. É isso daí. Significa que cada corte desse aqui, eu não tenho uma entrevista que eles fizeram aqui que não seja uma tramóia, consegue dar uma artimanha para eles se colocarem à frente, para eles passarem a perna em alguém, para eles contradizerem a verdade. É isso daí que esses indivíduos fazem. São 20 anos sendo vítima disso daí, pessoalmente, tá? Ok? E mostrando para você o que esses caras fazem, tá? Eles estão sempre incomodados com aquilo que é dos outros, tá? Ok? Esses indivíduos não cuidam da vida deles não, tá? Eles vivem a sua vida, eu tô te falando, tá? Espionagem, meu amigo. Essa prática de magia negra no seu olho significa que tem cus espionando você 24 horas, tá? Ok? Então é isso daí que eu quero falar pra você, tá? Ok?